Olá, bem-vindo a todos que estiverem conosco aqui online ou também para todos aqueles que vão assistir em algum momento a gravação desse nosso estudo bíblico. Graça e paz de Jesus é o que eu desejo para cada um de nós. Já estou com meu chazinho aqui. Aqui em Caxias do Sul tá frio, não tá tão frio como já teve nos dias anteriores, mas tá um friozinho que vale a pena ter um chazinho aí junto para o nosso estudo bíblico. Então você pode interagir comigo aqui, se fizer isso eu fico muito feliz. A Arlise já dando um boa noite aqui. Boa noite para você também, Arlise. Charlene, boa noite. Catarina. Que bom nos reunirmos aqui online para estudarmos juntos. Maravilhosa palavra de Deus. Bom ter cada uma de vocês, cada um de vocês que está chegando aqui nessa live que é poderosa. Não porque eu estou aqui transmitindo, mas porque se trata de estudarmos a palavra de Deus que é viva e eficaz. Se você puder dar um retorno também, como é que está o áudio, como é que está o vídeo para você, isso nos ajuda. Está escutando tudo certinho aí? Agora, aqui em Caxias do Sul, são 18 horas e 3 minutos. Daqui a pouquinho a gente já vai olhar para as Escrituras Sagradas, sermos edificados, inspirados. Eu desejo que o Senhor responda a questões profundas do seu coração nesse estudo. Que Ele inspire você através da sua palavra, que você se sinta encorajado, que seu ânimo seja renovado, que você receba cura para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Quem mais está com a gente aqui? Soraya, boa noite para você também. Realmente, um chazinho faz bem, né? O Vantoir está com a gente também, estudando a Bíblia, se preparando para o batismo. Que bom ter você aqui com a gente, Vantoir. Tal deu para nós um feedback dizendo que o vídeo de áudio está bom. Vamos ver o que a Iraci escreveu aqui. Oi, queridos, que o Senhor nos dê o entendimento que precisamos. Amém, Iraci. Amém. 18 horas, 4 minutos, em alguns segundos. Então a gente ora, mas ainda dá tempo de você compartilhar essa live. Se você puder fazer isso, você vai ampliar o alcance da nossa mensagem. Não uma mensagem da religião, não uma mensagem da igreja, mas uma mensagem do próprio Senhor Jesus, porque hoje nós vamos olhar para palavras que Ele compartilhou com seus discípulos e que chegaram até nós pelo poder do Espírito Santo. Cristiano Falavena, bem-vindo também. Então vamos orar? Vamos consagrar a Deus esse tempo juntos? Pai, obrigado por esse dia, porque o Senhor nos conduziu até esse momento, o Senhor nos guardou, nos livrou, nos protegeu, nos amou de maneiras até que a gente pode nem perceber, porque em cada detalhe o Senhor esteve e está presente. Agora pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo bíblico, que os nossos olhos sejam abertos para realidades que o Senhor tem para nós. Remove tudo aquilo que é um obstáculo, e usa todos os recursos, desde a nossa vida até a internet, os dispositivos que a gente está usando, que tudo seja para a Tua glória, para edificação e salvação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, queridos e queridas no Senhor, hoje nós começamos uma nova etapa na nossa jornada aqui. Nas quartas-feiras, a gente tem feito um estudo bíblico que a gente chama na Igreja Batista da Comunhão de Conhecendo Jesus. Nas primeiras semanas, nós pensamos e entendemos melhor Jesus como nosso Salvador. Porque o nosso estudo bíblico ele segue o anúncio do anjo, né? O anjo havia anunciado que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então a gente entendeu Jesus como Salvador nas primeiras semanas
Jesus como o Cristo nas outras semanas. E agora então nós entramos no entendimento sobre Jesus como Senhor. O que significa Jesus ser o Senhor? Na nossa cultura brasileira, em geral, Senhor é alguém que é mais velho, né? Uma pessoa de idade. Não é assim que a Bíblia se refere a Jesus como Senhor, mas Senhor como tendo o senhorio de tudo o que foi criado, de todas as coisas e de todas as pessoas. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre dono. Tem a ver com também ele ser o proprietário de tudo que existe. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas, sem ele nada do que foi feito se fez, e que as coisas então foram feitas por meio dele e para ele. Isso inclui eu, a mim e a você. E quando nós olhamos para o Sermão do Monte, o que a gente está enxergando ali é que de uma maneira muito simples, muito direta e com muito amor, o Senhor de tudo, o Criador de todas as coisas, vai falar sobre um tipo de vida, um estilo de vida, que é o tipo de vida que ele tem e que ele deseja que seus discípulos, eu e você, vivamos. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir em Mateus capítulo 5. Se não tem, não tem problema, porque eu vou fazer a leitura. Então, nesses segundinhos aí, se você puder, vá para Mateus capítulo 5. E aí vamos ver o versículo 1 e o versículo 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. O Sermão do Monte também é conhecido como a Constituição do Reino. Cada país, de maneira geral, tem uma Constituição. No Brasil nós temos a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal, ela é a maior lei que o país tem. Todas as outras leis precisam estar de acordo com a Constituição, precisam operacionalizar a Constituição. De maneira alguma ela pode contrariar. Quando alguma lei, alguma ação contraria a Constituição, existe o que se chama de ação de inconstitucionalidade. Porque os constituintes, eles entenderam o seu povo, em tese, né? Entenderam sua nação, suas aspirações, e então declararam, promulgaram aquela Constituição. Desta maneira, né, uma analogia, o Sermão do Monte também é conhecido como a Constituição do Reino de Deus, porque ela fala sobre a essência da vida cristã aqui na Terra, como é que os discípulos de Jesus deveriam viver. Mas desde já, eu quero dizer que é muito equivocado olhar para as Escrituras Sagradas e pensar que se trata de uma lista de mandamentos do que fazer e do que não fazer. Somente uma pessoa se enquadra perfeitamente em tudo aquilo que está descrito no Sermão do Monte, é Jesus. Nenhuma pessoa por si mesmo jamais viveu e jamais conseguiria viver atendendo aquele tipo de vida que Jesus fala no Sermão do Monte, que a gente vai ver a partir de hoje e nas próximas semanas. Então, como que a gente vai entender isso? Se Jesus está falando sobre o tipo de vida que ele quer e espera que a gente viva, mas a gente não consegue. Bom, aí que tem a maravilha da fé cristã em ação. Porque lembra que eu cito várias vezes aqui nos nossos estudos bíblicos aquele texto da palavra que diz que é ele quem opera em nós o querer e o realizar. A gente às vezes entende de forma errada, né? É ele quem opera em nós o querer e nós o realizarmos. Ou seja, como se a gente lesse a Bíblia e conhecesse na Bíblia o querer de Deus, e agora então é minha responsabilidade o efetuar o que Deus quer. E aí a gente não entende alguns textos bíblicos, né? Por exemplo, quando o próprio Jesus diz ao final do Sermão do Monte que quem ouve essas palavras e não pratica é como um insensato que constrói a casa na areia, vem o vento, vem a chuva e a casa cai, e quem ouve a palavra e pratica é como o sábio que constrói a sua casa na rocha. Mas esse praticar não significa
fazer sem Jesus, porque isso é impossível. Você deve lembrar do que Jesus mesmo disse, está lá registrado no Evangelho de João, capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então olhar para o Sermão do Monte e tentar fazer aquelas coisas vai fazer com que você viva um ciclo de culpa, porque você nunca vai chegar lá e você sempre vai ter a sensação de que está faltando alguma coisa para oferecer a Deus. E isso pode fazer com que você viva ressentido na sua vida, que você julgue os outros em relação a eles estarem fazendo isso ou não, ou, o que de certa forma é até pior, tente viver de aparência, como se você conseguisse atender a estas coisas. Então entenda que o que Jesus vai descrever no Sermão do Monte é a vida dele, é como ele vive. Por exemplo, no Sermão do Monte está escrito que quando se leva um tapa, um soco, num lado da face, se oferece o outro. Qual é a única pessoa que faz isso de forma perfeita? Jesus. Nós somos impulsivos, nós temos outro tipo de reação, mas à medida que Jesus vive em nós e que Ele tem o controle das nossas vidas, ou seja, que a gente aceita, que a gente deseja, que a gente se submete ao senhorio dEle, então a vida que Ele vive em nós é a vida que nos leva a oferecer o outro lado da face. O nosso objetivo é vivermos um tipo de vida que a gente também possa dizer, como o apóstolo Paulo disse, não sou mais eu quem vive, Cristo é quem vive em mim. E agora? E agora, a vida que vivo, a vida que vivo agora, vivo-a pela fé. Em quem? No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, quando esse Jesus do Sermão da Montanha é presença em minha vida, é Senhor de minha vida, quando eu estou não só tendo vida no Espírito, mas quando eu estou andando no Espírito pela fé, então o que vai acontecer quando eu levar um tapa, não é que eu vou me lembrar que existe um mandamento para eu oferecer o outro lado. Mesmo que eu não esteja lembrando da lista do mandamento, o que vai acontecer é que eu vou oferecer a outra face, porque Cristo está vivendo em mim e é isso que Ele faz. Então é nessa perspectiva que nós vamos olhar, a partir de agora, para o Sermão da Montanha. E tanto não se trata de uma lista de coisas a fazer ou deixar de fazer, mas um tipo de coisa que acontece na vida de quem tem Jesus, de quem vive realmente com Jesus pela fé. O Sermão da Montanha não começa dizendo faça isso ou não faça aquilo, mas ele começa falando sobre uma alegria indescritível. Algo maior do que a própria felicidade, porque o desejo de Jesus é a nossa alegria. Você sabia disso? Quando lá em João capítulo 15, Jesus está falando sobre a necessidade de permanecermos nele para então vivermos uma vida que frutifique, ele diz o seguinte: eu estou dizendo estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e que a alegria de vocês seja completa. João 15, 11. Olha o que Jesus está dizendo, né? Eu estou dizendo estas coisas para que a minha alegria esteja em você. Por isso que isso de crente triste, crente sem alegria, ou ele está sendo afetado momentaneamente por alguma condição depressiva e ele precisa de ajuda, ou então ele não entendeu o que é a fé cristã, porque fé cristã se trata de alegria. Tudo aquilo que Jesus disse não foi para nos trazer um fardo, não foi para nos trazer um jugo pesado. Ele diz, tomem os meus fardos que são leves. Ele quer nos promover uma alegria de vida, esse é o objetivo dele. Então quando uma pessoa pensa em fé cristã, e pensa numa série de obrigações, numa série de proibições, num tipo de vida sem alegria, num tipo de vida sem prazer, não é disso que Jesus está falando, não é para isso que Jesus veio a esse mundo. Por isso eu repito João 15, 11. Eu estou dizendo essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então, você que está aqui conosco nessa live, ou que vai assistir essa gravação depois, saiba, Jesus deseja que a sua alegria seja completa. Amém? Você pode dizer amém para isso? Então, com isso em mente, nós vamos começar a olhar as suas palavras no famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E ele começa, então, falando, ali no versículo 3, bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa muito mais do que feliz.
Porque não depende dos acontecimentos ao redor, nem da circunstância, mas da própria essência de quem nós somos. Nós somos bem-aventurados e nós não temos essa bem-aventurança como algo transitório na nossa vida. E Jesus vai mostrar que mesmo que aqui ao nosso redor esteja tudo muito complicado, ainda assim nós podemos ser mais do que felizes, temos esta alegria completa. Isso é diferente daquilo que o mundo pensa. Porque o mundo pensa e o que o mundo ensina é que para uma pessoa ser feliz tem que estar tudo bem ao redor, não é? Na verdade se entende assim. Então se está tudo bem aqui ao meu redor, eu estou feliz. Mas quando acontecem coisas ruins, circunstâncias difíceis na minha vida, então eu não estou feliz. Então se não tiver nada de muito sério ou grave acontecendo na minha vida, eu posso ser feliz. Mas se alguma coisa séria ou grave estiver acontecendo, isso ofusca a minha felicidade, isso tira a minha felicidade. Então a felicidade, do ponto de vista humano e mundano, ela é condicional. Se fala que o mal é a ausência do bem, não é verdade? Mas se você pensar bem, o conceito de felicidade seria: felicidade é aquilo que você experimenta quando não tem nada ruim acontecendo ao seu redor. Mas sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Porque, na melhor das hipóteses, você simplesmente não sabe o que está acontecendo ou o que está para acontecer. Porque se você soubesse o que está acontecendo no mundo e o que está para acontecer, inclusive com você, se você não tiver bem-aventurança que há em Jesus, isso tira a sua paz. Isso tira a sua alegria, o seu brilho, né? A leveza da vida. E não é isso que Jesus tem para nós. Quando ele fala sobre paz, por exemplo, ele diz que ele dá uma paz que é diferente da paz que o mundo dá. Assim é a felicidade, a alegria que Jesus nos dá. É diferente daquilo que o mundo dá. Porque ela não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem nós realmente somos. Filhos de Deus, que sabendo quem são, podem encontrar toda alegria no relacionamento com o Senhor e enfrentar o que vier, em nome de Jesus. E aí então a primeira chamada bem-aventurança, ali no versículo 3, fala sobre pobreza em espírito, não é? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira felicidade que Jesus apresenta, ela pode ser estranha, né? Porque para nós, felicidade, em geral, tem a ver com riqueza. Então, as pessoas até nem sempre admitem isso, né? Mas quando se pensa em felicidade, a gente pensa num cenário de que está tudo bem ao nosso redor. A gente tem a melhor pessoa do mundo, né, vivendo com a gente tem uma boa casa, a gente pode fazer grandes viagens, a gente pode desfrutar de muitas coisas que existem no mundo, mas que dependem de dinheiro. Então não é que as pessoas queiram dinheiro pelo dinheiro, mas porque o dinheiro abre portas nesse mundo. E aí Jesus está dizendo para nós que bem-aventurados são os pobres em espírito. Como pode a pobreza ser uma bem-aventurança? Como pode a pobreza ter qualquer relação com algo muito mais profundo que a própria felicidade? Bem, é importante entendermos que essa bem-aventurança, ela é chave para todas as outras. Todas as outras bem-aventuranças que Jesus fala dependem da pobreza de espírito. Sabe por quê? Porque uma pessoa realmente pobre, ela é vazia das coisas que, em tese, ela precisaria ter. Então, se uma pessoa é vazia de recursos financeiros, é vazia de recursos materiais, então fica muito claro que ela precisa dessas coisas. Uma pessoa com dinheiro, às vezes, ela se esquece ou deixa de pensar que existem coisas que ela não tem. E esse é um grande obstáculo. Uma pessoa que é verdadeiramente pobre, ela sabe aquilo que não tem, ela sabe aquilo que falta. Eu nunca fui pobre a ponto de viver uma situação de mendicância, por exemplo, né? Mas eu sou de uma família que durante um bom tempo teve restrições financeiras. Nós vivemos lá naquele período
de inflação absurda, salários baixos, né? Eu me lembro, toda hora ficava trocando o nome do dinheiro, né? Nem vou falar aqui os nomes, porque senão vou entregar aqui o meu tempo nessa terra passado, né? Mas eu me lembro que a gente não tinha todos os brinquedos que gostaria de ter. A gente, com muita humildade, muitas vezes, comia carcaça de frango, né? Eu lembro que tinha lá um açougue que aceitava vender fiado, então eu tinha que pegar a bicicleta, pedalar, até chegar lá naquele açougue que aceitava vender fiado. E quantas vezes eu cheguei naquele açougue e pedi uma carcaça de frango. Uma carcaça de frango é o que sobra do frango depois das melhores partes serem tiradas, né? Foi tirada a coxa, a sobrecoxa, o peito, a coxinha da asa, a asa. E aí sobrou ali aquela carcaça com um pouquinho de carne. E algumas vezes eu comprei essa carcaça para levar para nossa casa e minha mãe preparou e eu lembro que era maravilhoso. Mas era nítido quando a gente via algum filme, alguma novela ou a casa de alguém, que eles comiam coisas que a gente não comia, né? E a gente pensava, então, nossa, como deve ser bom comer aquilo lá. Porque quando você, então, não tem, você sabe que você precisa daquilo. E claro que o exemplo que eu estou dando não é que a gente precisasse em relação à questão de ter uma comida boa, cara, na mesa, né? Mas só estou dando um exemplo de que a gente consegue fazer um comparativo entre o que a gente tem ou não tem e aquilo que a gente precisa ou poderia ter. Então, quando alguém se reconhece pobre, essa pessoa então pode tomar algumas medidas para buscar aquilo que ela não tem. Ser pobre em espírito é ter o espírito vazio. E por que isso é importante? Porque o Espírito de Deus não divide espaço com ninguém na vida de ninguém. O Espírito Santo de Deus, quando ele faz a sua obra, ele quer ocupar a totalidade do nosso espírito. Mas, às vezes, a gente quer ter dentro de nós riquezas que são coisas desse mundo. Então a gente ocupa a nossa vida, os nossos desejos, a nossa própria vontade com um monte de coisa, pensando que isso pode nos enriquecer, mas na verdade isso ocupa espaço dentro de nós, que é um espaço que o Senhor quer usar em nossas vidas. Então, reconhecermos a nossa pobreza espiritual é reconhecermos que nós não temos aquilo que nós precisamos. Então, como condição humana, nós precisamos reconhecer que o nosso espírito está vazio, que nós somos carentes, né? A palavra de Deus diz que porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Devido ao pecado, nosso espírito empobreceu, nosso espírito ficou em miséria. Mas enquanto o ser humano não reconhece isso, ele não reconhece sua pobreza de espírito, ele não está num ponto de humildade para então receber pela fé a verdadeira riqueza que há no Senhor Jesus. Sermos preenchidos pelo seu próprio Espírito. Então é nesse sentido que bem-aventurado são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Dentro de alguém que se reconhece pobre espiritualmente, cabe o reino dos céus. Isso é promessa de Deus. O reino dos céus não divide espaço com ninguém que acha que tem alguma coisa ou que quer se apegar a coisas e não entregar o controle da sua vida para Jesus como Senhor. E aí Jesus segue: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando nós choramos, nós estamos admitindo que alguma coisa está fora do nosso controle. Normalmente uma dor, uma perda, uma decepção. E o choro, então, é uma resposta de insuficiência diante de um estímulo que é maior do que nós. Se eu estou chorando, é porque eu percebo que esta situação, de alguma maneira, me atinge de um jeito maior do que eu possa responder a isso. Como é que o mundo em geral vê o choro? Como fraqueza. Então, eu me lembro que eu cresci ouvindo que homem que é homem não chora. Já ouviu essa frase? Já disse isso? Então já se cortou
do gênero masculino a possibilidade de chorar, porque senão ele não é homem. E depois, à medida que as mulheres foram ganhando espaço no mercado de trabalho e começou a haver uma grande competitividade entre elas por posição, também se passou a dizer que a mulher que está chorando é fraca, que ela não deveria estar naquela posição, que ela não deveria exercer aquilo. O choro, ele é cortado da gente o tempo todo, né? Até quando a gente era criança, não sei se você recebeu disciplina física, eu recebi, você apanhava e dizia, e ouvia, não pode chorar, não é para chorar, se chorar vai apanhar mais. Então a gente cresce, né, numa cultura em que a gente tem que engolir o choro. Mas aí vem Jesus e diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Olha só, quando nós entendemos que Jesus espera que a gente admita a nossa vulnerabilidade, as coisas mudam totalmente. O apóstolo Paulo, ele tinha uma boa formação acadêmica, uma boa formação religiosa, ele tinha uma grande eloquência, e ele achava que nessa força ele poderia ser um grande propagador do evangelho. Mas aí ele tem uma conversa muito séria com o Senhor que diz para ele, olha, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando Paulo entendeu isso, ele diz, agora eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque daí eu sei que quando sou fraco, então é que eu sou forte. Chorar é admitir as nossas vulnerabilidades, as nossas fraquezas. Então imagina que uma pessoa está lá braba, triste, contrariada, e ela, em vez de estar chorando, demonstrando vulnerabilidade, ela está fechada, ressentida, com uma cara muito séria, e você tem medo até de chegar perto para oferecer ajuda, porque essa pessoa não está dando sinais de que ela precisa, ou que ela reconhece, ou que ela esteja pedindo ajuda. Mas quando você vê alguém chorando, instintivamente a gente tem vontade de chegar perto e dizer o que aconteceu, como eu posso te ajudar, dá até vontade de abraçar a pessoa, não é verdade? Então o que Jesus espera é que a gente reconheça as nossas vulnerabilidades, e a promessa diante disso é, eu vou estar com você, eu vou consolar você, eu não vou deixar você estar nesse choro sozinho, sozinha. Não significa que a gente não sinta tristeza ou que a tristeza seja suprimida da vida cristã, mas significa que a gente tem uma alegria maior, a gente tem um cenário maior, a gente tem um pano de fundo maior. Então eu vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenha na minha conta $1 bilhão. Imagina só, $1 bilhão. Aí eu saio e daqui a pouco eu perdi o meu cartão de crédito e alguém conseguiu descobrir a minha senha e gastou R$10 mil. Eu não vou ficar feliz porque alguém gastou R$10 mil, que eram meus. Mas qual é o meu pano de fundo? O meu pano de fundo é que eu ainda tenho $1 bilhão menos os R$10 mil. Mas o que são esses $10 mil perto de $1 bilhão? Porque naquele mesmo momento que eu estava perdendo, já estava gerando muito mais juros do que aquilo que eu estava perdendo, né? Então nós, discípulos de Jesus, também temos tristezas na vida, mas a gente tem um pano de fundo que é muito maior, que é a alegria do Senhor, que é a certeza que nós temos que mesmo que dê tudo errado nesse mundo, que fique tudo muito difícil aqui, e quando a gente sair desse mundo, a gente sabe para onde vai. Quando os discípulos mostraram muita felicidade com coisas que eles realizavam no poder do nome de Jesus, Jesus disse para eles o seguinte, olha, legal que essas coisas acontecem, mas alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então pode dar tudo errado aqui, mas eu sei onde é que meu nome está escrito, eu sei onde eu sou esperado, eu sei para onde eu vou. Por isso a gente pode sentir as tristezas e deve, porque os sentimentos humanos são presentes que Deus nos deu para processarmos as coisas que acontecem com a gente. Então o grande problema é se você nega, você bloqueia o sentimento que deveria sentir naquele momento, ou se você permite que esse sentimento seja desproporcional à situação. Então o que eu procuro viver
ter, e peço a Deus para isso, é que eu tenho uma saúde emocional, que eu tenho o sentimento certo, na hora certa e na intensidade certa, sem esquecer qual é o meu pano de fundo. E o meu pano de fundo é esse, é a certeza da salvação, é a presença de Deus na minha vida. Quando reconheço a minha vulnerabilidade e choro, eu recebo o consolo do Senhor. Jesus continua: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é uma coisa que o mundo também entende como fraqueza. Então, quando alguém é empurrado, quando alguém leva um soco, quando alguém é xingado, ofendido, se essa pessoa não reage a isso, né, ela é desconsiderada assim como uma pessoa que seja importante, que tenha garra, que tenha disposição, que tenha aquilo que precisa, né? Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Pedro compartilha conosco, que Jesus foi como uma ovelha para o matadouro e não abriu a boca, em total mansidão. Mas quem é Jesus que foi como uma ovelha para o matadouro? É o leão da tribo de Judá. Então não é que ele foi para o matadouro porque ele não tinha força para resistir, mas é porque ele entendia o propósito de Deus, então ele se submetia a isso. Mesmo que as pessoas cuspissem nele, mesmo que as pessoas colocassem coroas de espinho, mesmo que as pessoas batessem nele. Isso é a mansidão. A mansidão é, diante de tanta coisa que eu posso fazer para revidar, diante de tanta coisa que eu posso fazer para prejudicar, diante de tanta coisa que eu posso fazer para destruir, para me defender, eu não faço. Porque eu sei que existe um plano maior de Deus, porque eu sei quem cuida de mim, eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós olhamos para o sistema do mundo, a gente sabe que só ganha quem não é manso, mas quem tem aquilo que a gente chama de garra, né? Então a gente é incentivado a lutar e com muito, muito esforço conquistar. Você tem que estudar muito para passar no vestibular, você tem que se dedicar muito para conseguir superar outras pessoas numa vaga de emprego, você tem que trabalhar muito, ser muito dedicado para conseguir uma promoção no seu trabalho. E essa mentalidade, ela acaba fazendo parte da gente de um jeito que a gente está sempre competindo. Às vezes dentro do próprio lar, dentro da própria igreja, sempre a competição, como se a garra fosse aquilo que a gente realmente tem que ter. Então, a pessoa trabalha, luta, ela se agita, ela disputa, se precisar brigar, ela briga para ganhar alguma coisa que não se compara ao que vai ganhar ou ao que irão ganhar os mansos. Olha o que Jesus está dizendo: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não um cargo, não uma empresa, não um emprego, não dinheiro, mas a terra. A terra será de quem não lutou por ela. A terra será usufruída, será desfrutada pelos mansos. A mansidão é um estado de confiança em Jesus sobre todas as coisas. Eu acho que eu já contei em algum momento aqui, em alguma semana anterior, que tinha um menino que me ameaçava na escola. Ele tinha aquela cara de valentão e eu sempre fui uma pessoa muito pacífica. E não sei porque o menino não foi com a minha cara e disse que ia bater em mim, que ia quebrar minha cara, e ele sempre me ameaçava e eu fiquei com medo. Eu estava na 5ª série. E eu me lembro que eu disse para o meu pai que tal menino, um menino na escola me ameaçava e tal. Na época, meu pai dirigia um caminhão. E naquele dia, então, no dia seguinte, meu pai me levou de caminhão para a escola. Eu já me senti super bem, né? Eu cheguei vendo a escola de cima, vendo as criançadas de cima, né? Então meu pai estaciona aquele caminhão bem na frente do portão da escola. E aí a gente ficou dentro do caminhão, né? Eu me sentindo o máximo, dentro do caminhão, com meu pai, na porta da escola. E aí meu pai disse: me diz quem é o guri. Aí quando veio o menino, eu disse: pai, é aquele lá. Aí o pai desceu do caminhão e disse assim: nunca mais ameaço o meu filho Davi. Sabe o que aconteceu dali em diante? Nunca mais recebi a ameaça do guri. E eu pude viver um estado de mansidão em relação a esse assunto, de tranquilidade, de paz, porque eu sei que alguém maior do que eu, que alguém que estava disposto a me proteger,
estava estendendo para mim o seu cuidado. Mansidão é desfrutada por todo aquele discípulo, por toda aquela discípula de Jesus que sabe que Jesus está cuidando. Que Jesus é que está dizendo, não mexe com meu filho, não mexe com a minha filha. E ele continua. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A injustiça que reina nesse mundo, ela aprisiona as pessoas, ela limita acessos, ela é degradante, indignificante, né? E ela aprisiona as pessoas que praticam a injustiça, porque se sentem, uma vez praticando injustiça, o sistema de injustiça enreda essa pessoa e ela continua fazendo as suas injustiças. E então elas se tornam escravas da injustiça. E, por outro lado, aqueles que sofrem a justiça são aprisionados, são atacados na sua dignidade, nos seus recursos, nas suas oportunidades. E aqueles que não aceitam praticar injustiça e que não se conformam com a situação daqueles que sofrem com ela, encontram alívio a saber que a verdadeira justiça não está nos atos humanos, mas na pessoa de Jesus, que é o justo. Eu acho que isso é muito importante a gente entender. Quando a gente pensa em justiça em termos de vida humana, às vezes a gente tem muito mais em mente uma ideia de vingança do que justiça necessariamente. Porque para nós a justiça seria que se faz, a que se paga, olho por olho, dente por dente. Mas isso tem muito mais a ver com vingança do que justiça cristã. Como que Jesus, que é justo, exerceu justiça? Veja bem, nós já vimos lá nas primeiras semanas que o ser humano foi afetado pelo pecado e então vive agora uma vida na injustiça. E não há justiça humana suficiente para que a gente se aproxime de Deus, que tem todo o direito de executar justiça contra nós, que somos rebeldes. Como que Deus, então, executa essa justiça em relação ao ser humano? Enviando o seu próprio Filho Jesus, que se torna ser humano para, como um humano, diante do Pai, recebe toda a justiça de Deus na cruz. E a justiça de Deus, então, é satisfeita em relação a todos aqueles que crerem em Jesus. E por este ato, Jesus nos declara justos. Então, no resumo, como Deus executou justiça? Executando sobre si mesmo, na pessoa de Jesus, Deus Filho. Como é que a gente no mundo pensa em justiça? Executando sobre os outros. Do ponto de vista sobre Jesus, é executando sobre si mesmo. No domingo passado eu ministrei na Igreja Batista da Comunhão, no domingo, uma pregação na qual eu falava sobre a armadura de Deus e eu citei ali a couraça da justiça, ou seja, um peitoral que protege o pescoço até o abdômen, protegendo os órgãos vitais do tórax e do abdômen, né? Couraça da justiça de Cristo. Então, sem a couraça da justiça de Jesus, nós estamos num mundo, numa batalha terrível de peito aberto. Estamos vulneráveis. Mas com a justiça que Cristo nos oferece, nós somos plenos. Nós recebemos o que nós precisamos para nos apresentarmos diante de Deus e sobrevivemos nesse mundo com esse peitoral, com esse cinturão, ou melhor dizendo, com essa couraça da justiça que é dele. E há uma promessa para todos aqueles que se incomodam com as injustiças do mundo e se negam a praticá-la e têm compaixão daqueles que são injustiçados. Serão saciados, porque a fonte de justiça é inesgotável, porque Jesus, Deus Filho Eterno, é então aquele que nos traz isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é ajudar alguém que não consegue fazer o que precisa por si próprio e que provavelmente não mereça que seja feito.
Então, quando alguém faz por outro aquilo que o outro não está conseguindo fazer, seja por qual motivo for, ou porque não tem a condição, ou porque abriu mão de ter a condição, né? Ou seja, não fez aquilo que deveria fazer e agora está naquela situação. Então, quando isso acontece, essa pessoa está exercendo misericórdia, que, em outras palavras, é ter uma compaixão prática pelos outros. Jesus foi misericordioso conosco. Duas palavras que eu gosto muito quando se trata do nosso relacionamento com o Senhor é graça e misericórdia. Graça é recebermos algo bom de Deus que nós não merecíamos. E misericórdia é não recebermos algo ruim de Deus que nós merecíamos. Olha só que maravilha isso, né? Então, nós merecemos o inferno por causa dos pecados, mas pela misericórdia do Senhor a gente não recebe o inferno quando cremos em Jesus. E pela graça, nós que não merecemos o céu, vamos para o céu. Quando nós entendemos isso e quando nós repartimos isso, então a gente continua num ciclo em que a gente recebe cada vez mais efeitos, aspectos dessa graça e misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. Mas, como eu disse, isso é um ciclo, né? Porque eu só posso exercer misericórdia verdadeira porque eu a recebi antes. Então, por eu ter recebido antes, eu posso ser misericordioso. E como eu estou sendo misericordioso, né, o fluxo da misericórdia está seguindo, eu vou exercendo cada vez mais, eu vou recebendo cada vez mais efeitos dessa misericórdia. Então, a felicidade de servir, de compartilhar, de ajudar as pessoas, ela combina com todo o amor que nós recebemos do Senhor e nos leva a percebermos de formas muito profundas a misericórdia do Senhor com a gente. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O coração é considerado, né, o centro dos desejos humanos. E como a gente alimenta esse nosso coração, os nossos desejos, afeta o que nós falamos, o que nós buscamos e como nós vivemos. Olha o que Jesus disse. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro, que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, quando uma pessoa, ela, em vez de buscar o Senhor e as coisas que são do alto, como a própria Escritura nos ensina, em vez de fazer isso, ela alimenta a sua vida com as coisas que são más, depravadas, não edificantes. Isso vai moldando a forma como ela vê o mundo, a forma como ela pensa o mundo e a forma como ela interage com o mundo. De maneira que aquilo que ela tentar produzir de bom e de bem, ela jamais conseguirá, porque ela colocou no seu coração coisas que não edificam, coisas depravadas, coisas que são ruins, coisas que não convêm, inclusive através daquilo que ela fala. Quando uma pessoa está falando coisas que ferem, que magoam, coisas que não edificam, o problema dela não está na fala, mas está naquilo que ela trouxe para dentro dela, e então estas coisas tomaram conta, se enraizaram, aí então saiu. Aí então veio à tona, seja em palavras ou seja em ação. Ter um coração purificado por Jesus, então tendo um coração limpo dos maus desejos, depende do nosso relacionamento com Ele. Tem uma canção muito antiga que nós cantávamos, né? Uma canção de um salmo. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro. Aí continua, né? Então, quem tem as mãos limpas e um coração puro pode entrar no santuário de Deus. Mas isso não é uma boa notícia. Porque quem tem as mãos limpas? Quem tem o coração puro? Só uma pessoa.
Só Jesus Cristo tem mãos limpas e coração puro. Então lembra que eu falei que na cruz ele estende a sua justiça a nós como um peitoral, como uma couraça, então nos reveste com a justiça que é dele. E então o puro Jesus, o santo Jesus, estende a nós sua pureza, sua santidade, e habitando em nós e sendo o Senhor das nossas vidas, porque Ele está em nós, nós podemos entrar na presença do Pai, e até com ousadia, como diz o autor do livro de Romanos, né? Cheguemos-nos, pois, com ousadia e entremos no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. O antigo caminho, que dependia da pureza humana, não deu certo porque o ser humano não conseguiu ser puro. O ser humano, sendo afetado pelo pecado, se tornou totalmente insuficiente para isso. Mas pelo novo e vivo caminho que é Jesus, isso é possível. Então a pureza do coração, a limpeza do coração, depende do grau do relacionamento, da intensidade da vida de alguém com aquele que é limpo, com aquele que é puro, que é Jesus. Felizes os que promovem a paz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A gente tem visto nesse mundo, nas redes sociais, que as pessoas gostam de ver o circo pegar fogo, né? E mesmo nos relacionamentos não virtuais, a gente acaba vendo a forte tendência que o ser humano tem para viver em inimizade, em quebrar relacionamentos, em viver em conflitos. Isso não combina com quem nós somos. Isso não combina com Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz. Quando nós anunciamos Jesus, quando nós vivemos em Jesus, nós somos embaixadores dessa paz. Como embaixadores dessa paz, a gente precisa ser condizente. Quando um embaixador está representando um país, ele precisa viver de uma forma condizente com o seu país. Então, se eu estou representando um reino de paz, que tem um príncipe de paz, eu preciso representá-lo com paz. Eu preciso ser aqui, onde nós estamos, um pacificador. E o mundo está precisando muito de pacificadores. Então, faça uma reflexão. Como você tem usado suas redes sociais? Aquilo que você posta traz paz ou conflito? Eu tenho certeza que você acha que você está do lado certo da história, politicamente falando. Eu tenho certeza que você sabe que direita ou esquerda é o certo e qual que é o errado. E não há problema em você ter uma convicção político-partidária, ideológica. O problema é quando você não usa as ferramentas disponíveis nesse mundo como um projeto de paz, feito em amor, no qual você está fazendo não movido por um ódio contra qualquer pessoa que seja, mas você está sendo movido por misericórdia. Você está movido pela limpeza no coração que Jesus oferece. Quando você está afetado de alguma maneira, entendendo a realidade ao seu redor e por isso se colocando com lágrimas diante do Senhor. Então, como um agente de paz, você vai lá e se pronuncia, você fala aquilo para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, você posta aquilo nas redes sociais, porque você entende que você é um pacificador. O mundo, o Brasil, de uma maneira muito perigosa, está vivendo muitas faíscas a ponto de virar um incêndio. Seu papel nisso tudo não é colocar gasolina, não é riscar o fósforo. Seu papel em tudo isso e em qualquer área da sua vida é ser um pacificador. Porque se você não for um pacificador, isso mostra que você ainda não entendeu de quem você é filho. Jesus está dizendo, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe aquela máxima que se diz, filho de peixe, peixinho é? Pois é. Deveríamos entender assim, filho de Deus, pacificador é. Porque Deus pacificou a si mesmo com a justiça em Cristo e pacificou o relacionamento da humanidade com Ele em Cristo. Não há ninguém mais pacificador
do que o próprio Deus, que muitas vezes é confundido como um Deus de ódio, como um Deus de ira, como um Deus de guerra contra o ser humano, e a gente simplesmente não sabe olhar o Antigo Testamento e ver que ali a pacificação de Deus ainda estava se desenrolando e mostrando, evidenciando que de fato precisaria acontecer um ato do próprio Deus que pacificasse tudo, pacificasse o relacionamento dele com a humanidade, da humanidade com ele. Faça essa reflexão, ela é muito importante. O reino de Deus precisa de pacificadores. A Igreja de Jesus precisa de pacificadores. Nesse momento, o Brasil precisa de pacificadores, de filhos de Deus, que não sejam chamados apenas de crentes, de cristãos, de evangélicos, mas que de fato sejam filhos de Deus, porque estão agindo como seu Pai. Estão agindo de acordo com aquilo que o seu Pai o capacitou para agir. E, por fim, bem-aventurados, felizes, mais que felizes, os que se entregam pela causa de Cristo. Mateus 5, versículos 10 e 12 diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Escolher viver como Jesus nesse mundo, deixar Jesus executar o seu senhorio sobre as nossas vidas, nem sempre será fácil. Em determinados momentos, principalmente quanto mais se aproxima, quanto mais a gente está perto do final dos tempos, as coisas realmente vão ficar difíceis. A nossa fé, o nosso compromisso com o Senhor serão colocados à prova. Eu quero dizer uma coisa não para tirar a sua esperança, mas para que você se prepare adequadamente. O mundo não vai se tornar um lugar melhor. Não vai. Porque as Escrituras Sagradas dizem que, no final dos tempos, o amor de muitos esfriará e a maldade vai aumentar. A vida que nós queremos, a vida que nós desejamos, será plenamente realizada quando estivermos eternamente com Cristo num novo céu e numa nova terra. Esse céu, essa terra passarão, o apóstolo Pedro diz que serão desfeitos os elementos. Então haverá uma nova criação. Essa criação antiga aqui é uma criação que está destinada à destruição. E quanto mais a gente se aproxima do final dos tempos, mais a gente vai vendo o cumprimento das profecias bíblicas. Estes sinais nos ajudam a lembrar que Jesus está voltando. Então, alguns lugares do mundo, nossos irmãos e irmãs já sofrem uma terrível perseguição. Morrem, são torturados, são humilhados. Aqui no Brasil isso ainda não acontece, principalmente agora porque a gente tem um governo pseudo-cristão, onde está cercado por pessoas pseudo-cristãos, e o pseudo eu não quero dizer que não sejam, mas pelo menos que se apresentam como, achando que se pode estabelecer aqui um reino de Deus, né? Mas Jesus disse, meu reino não é desse mundo. E a gente não pode estabelecer o cristianismo através de leis, através de palácios, através de governos humanos. Então a gente está vivendo um tempo na história em que ainda é possível alguém simplesmente dizer que é cristão e não sofrer uma perseguição, não sofrer consequências por causa disso. E Jesus está nos preparando, Jesus está nos dizendo que nós somos bem-aventurados quando por causa dele nós sofremos. O pastor Macor, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: às vezes, seu pior dia na terra pode ser o seu melhor dia no reino de Deus. Porque se o nosso pior dia na terra for porque nós sofremos, e porque nós sofremos por causa de Cristo, então esse é o nosso melhor dia no reino dos céus. Então que eu e você estejamos dispostos, porque capacitados nós estamos pelo Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse que a gente não precisa se preocupar diante da perseguição sobre o que nós vamos dizer, mas o próprio Espírito Santo nos capacita para isso, né? Então que a gente honre o Senhor Jesus, independentemente do cenário que está ao nosso redor. Eu quero agradecer a sua participação conosco aqui nessa live
e desejo que o Senhor continue falando ao seu coração. Essas aqui são palavras de Jesus. Só o Espírito Santo pode nos ensinar profundo e verdadeiramente o seu significado. E que você, que vai assistir a essa gravação em algum outro momento, que também você encontre aquilo que essencialmente você precisa. Que todos nós sejamos bem-aventurados. Desejo que você tenha o resto de semana abençoado e muito abençoador. Que você, de fato, experimente as bem-aventuranças de Jesus. E agora eu tomo mais um pouco de chá, espero alguns segundos para sincronizar o final da live. Deus abençoe.